Olá, boa noite! Seja bem-vindo à primeira palestra do Fórum Online de Nutrição Funcional. Eu sou o Thiago De Rogatis e hoje nós vamos transmitir a palestra Tudo o que você precisa saber sobre o uso clínico dos ácidos graxos ômega 3. Essa transmissão tem o patrocínio da VetNew. Sabemos que o relacionamento da humanidade com os animais vem de longe. Eles foram companheiros que sempre estiveram conosco, lado a lado, ao longo da história. Por todo esse tempo, o cuidado sempre esteve no centro dessa relação, na base do que podemos oferecer a partir de tudo o que conhecemos como humanidade: a medicina, a ciência e a cultura. Por isso acreditamos tanto no valor das parcerias. Tutores, tratadores, cuidadores, criadores, veterinários, que no dia a dia se dedicam para fazer o cuidado chegar aos animais. VetNew, há 25 anos, ajuda a escrever a história da medicina veterinária, da pesquisa e da ciência para nossos parceiros, que se dedicam incansavelmente a cuidar dos animais. Um novo momento, um novo pensar, uma nova marca. Reconhecemos a força de tudo que construímos ao longo de nossa história. Alcançamos o sucesso e a excelência em novos mercados e nos fortalecendo como um laboratório multi-animal. Porque quem cuida, procura o melhor. VetNew, parceira de quem cuida. A palestra de hoje será ministrada pelo médico veterinário Márcio Antônio Brunetto. Ele é mestre e doutor em medicina veterinária na área de clínica médica pela Unesp. Atualmente é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Nutrição e Nutrologia de Cães e Gatos. Professor no Departamento de Nutrição e Produção Animal da FMVZ USP e coordenador do Centro de Pesquisa em Nutrologia de Cães e Gatos. Bom, agora eu passo a palavra para o Dr. Márcio Antônio, que ministrará a sua palestra. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar início ao Fórum de Nutrição Funcional VetNew. E para começar esse ciclo de palestras, nós vamos fazer uma abordagem geral sobre o emprego dos ácidos graxos ômega 3. Então, nossa apresentação aqui é intitulada como Tudo o que você precisa saber sobre os usos clínicos dos ácidos graxos ômega 3. É o início, né, de todas as apresentações, que na sequência nós teremos outros colegas aí participando com diferentes abordagens. Bom, então, relembrando alguns aspectos sobre os ácidos graxos ômega 3, nós temos que lembrar que os ácidos graxos eles podem ser classificados em ácidos graxos monoinsaturados, aqueles que têm uma dupla ligação entre as cadeias carbonadas, e ácidos graxos poliinsaturados, que são aqueles ácidos graxos que têm mais de uma dupla ligação. E geralmente, né, esses ácidos graxos compreendem principalmente os da série ômega 6 e série ômega 3. Hoje, então, nós vamos falar especificamente sobre os ácidos graxos ômega 3. Então, esses ácidos graxos, eles apresentam cadeia longa, né? Então, estão entre os maiores ácidos graxos conhecidos e eles são classificados de acordo com a saturação das ligações entre os carbonos. A classificação dessas insaturações, elas são importantes,
nós conhecemos, principalmente a localização, para podermos classificarmos se eles são ácidos graxos da família ômega 3 ou ômega 6. Então, um ácido graxo da família ômega 3 subentende que ele tem a primeira dupla ligação, ou seja, a primeira insaturação no carbono 3. Já os ácidos graxos da família ômega 6, eles possuem a primeira insaturação no carbono 3. Bom, e por que eles são importantes? Então nós temos que lembrar que eles são considerados nutrientes essenciais também. E por que eles são essenciais? Bom, porque o organismo precisa da sua ingestão para que sejam desempenhadas diferentes funções. Então os ácidos graxos, eles primariamente servem como fonte de energia para o indivíduo, para o organismo, para as células. Eles também fazem parte da estrutura das membranas celulares. E esse é um aspecto importante, porque cai a importância desses ácidos graxos na questão da imunomodulação. E quando nós falamos de inflamação, eles têm um papel muito importante relacionado à produção de substâncias chamadas eicosanoides, que são produzidas em função do processo inflamatório. Então, eles são incluídos no alimento por vários motivos. E nós podemos pensar também na questão da suplementação, que é o foco da nossa apresentação aqui. Então aqui nós colocamos as recomendações do NRC, da última edição do NRC para cães, em relação ao quanto de gordura os cães necessitam nas diferentes fases de vida, como vocês podem visualizar, e também em relação às necessidades dos ácidos graxos da família ômega 6, nas duas linhas superiores, após a necessidade de gordura, e também em relação à necessidade dos ácidos graxos da família ômega 3, que nós incluímos aqui o alfa-linolênico e na última linha, então, as necessidades de EPA e de DHA. Então, relembrando que eles são nutrientes essenciais e para que essa necessidade seja atendida, eles são necessários numa quantidade pequena. Quando nós pensamos em efeitos clínicos, vocês vão observar no decorrer da apresentação que a dosagem ou a quantidade de ingestão ela tem que ser bastante elevada. Aqui então, nesse próximo slide, nós colocamos algumas informações também relacionadas à composição de ácidos graxos em algumas gorduras de origem animal. Então eu chamo a atenção de vocês justamente para demonstrar que EPA e DHA, que são os principais ácidos graxos envolvidos na questão da modulação de uma série de funções, nós geralmente encontramos somente na composição de peixes marinhos. Então, se vocês visualizarem aqui na tabela que nós colocamos para vocês, nós só encontramos EPA e DHA na composição do salmão e do menhaden, Vejam que gorduras de origem animal procedente de animais terrestres, nós não encontramos em sua composição o EPA e o DHA. Um aspecto importante também que nós temos que chamar a atenção é que muitos indivíduos, por exemplo, ingerem a linhaça como fonte de ômega 3. Então eu gostaria de chamar a atenção de vocês que realmente a linhaça ela tem uma concentração alta de ômega 3, como vocês podem visualizar. Mas nós encontramos na sua composição o precursor do EPA e do DHA, que é o ácido graxo alfa-linolênico. Para que esses ácidos graxos desempenhem o papel esperado, esses ácidos graxos alfa-linolênicos, eles têm que ser sintetizados até EPA e DHA. Então esse é o aspecto importante, por quê? Porque os mamíferos, eles têm uma capacidade limitada para converter o ácido graxo alfa-linolênico até EPA e DHA, ou seja, menos do que 10% do total ingerido de ácido graxo alfa-linolênico vai ser convertido até EPA e DHA. Um aspecto importante que nós colocamos aqui, que é um assunto bastante atual também, é a questão das dietas veganas. Então esse é um trabalho que foi publicado já há algum tempo nos Estados Unidos, que demonstra um aspecto interessante relacionado à questão de que quando nós não utilizamos na composição de alimentos para gatos, principalmente a gordura animal, vocês podem visualizar que nós podemos ter
deficiência do ácido graxo araquidônico, como vocês podem visualizar aqui, né? Então, esse é um resultado já mais antigo, né, dos autores, e nós realizamos recentemente a avaliação de alimentos veganos comercializados aqui no Brasil. Vocês podem observar que o alimento destinado para gato, ele também não possui na sua composição o ácido graxo araquidônico. Por quê? É um ácido graxo de família ômega 6, mas que geralmente nós só encontramos, né, na composição de gorduras de origem animal. Então, relembrando, ele é um ácido graxo da família ômega 6, mas que cai justamente nessa questão da essencialidade para gatos e que nós só encontramos na composição de gorduras de origem animal, principalmente. Bom, então, a título de curiosidade, né? Então, quando nós falamos da questão dos eicosanoides produzidos em relação à ingestão de ômega 3 e ômega 6, né? A literatura coloca aí várias informações já que demonstram que um dos pontos que nós podemos modular o processo inflamatório é justamente através do aumento da ingestão de gorduras da família ômega 3. Por quê? Se vocês visualizarem nessa figura, né? De um modo geral, nós vamos ter, durante o processo inflamatório, a formação de mediadores mais inflamatórios quando o indivíduo ingere maior quantidade de ácidos graxos da família ômega 6. Em contrapartida, se nós aumentamos a inclusão de ácidos graxos da família ômega 3 na composição de alimentos para cães e gatos ou suplementamos, é possível que a gente consiga modular o processo inflamatório, porque durante a produção de eicosanoides, esses ácidos graxos vão reagir com enzimas importantes e isso vai resultar na produção de mediadores menos inflamatórios que nós vamos explicar na sequência. Bom, então como nós já conversamos, cães e humanos, a taxa de conversão do ácido graxo alfa-linolênico em DHA, por exemplo, é menor do que 10% da ingestão total. Tá? Em gatos já foi demonstrado que, pelo fato deles terem pequena quantidade da enzima alfa-6 desaturase, não ocorre a conversão em qualquer grau significativo, ou seja, então a linhaça ela pode ser recomendada, mas para outras funções, nunca com o propósito de fazer com que esses animais estejam ingerindo maior quantidade de EPA e DHA com a inclusão de maior quantidade de linhaça. Então esse é um ponto importante que, de um modo geral, né, as pessoas tendem a confundir. E aqui, mais uma vez, nessa imagem, nós podemos ilustrar o potencial de propriedade anti-inflamatória ou pró-inflamatória que esses ácidos graxos apresentam quando reagem com as enzimas ciclooxigenase, aí na imagem é simplificada como COX, ou lipooxigenase. Então, se vocês observarem, quando nós temos aqui, demonstrando aqui a imagem do ácido araquidônico, né, reagindo com as duas enzimas, nós vamos ter aqui a produção de eicosanoides com alto potencial pró-inflamatório. Esse é o resultado. No entanto, quando o EPA e o DHA reagem com essas duas enzimas, de um modo geral, nós vamos ter a produção de eicosanoides de baixo potencial pró-inflamatório, que alguns autores classificam, né, como efeito anti-inflamatório. E esse é um aspecto importante porque é a partir desse princípio que nós vamos utilizar a suplementação dos ácidos graxos ômega 3 para uma série de situações clínicas com resultados interessantes. Então, o entendimento desses efeitos ou do resultado da reação desses ácidos graxos, no caso principalmente EPA e DHA, com as enzimas ciclooxigenase e lipooxigenase, é importante justamente porque é a partir daqui que nós vamos nos basear, a partir desse princípio, para fazer uma série de recomendações na prática clínica. Então, mais uma imagem aqui vocês podem observar. Então, de um modo geral, é importante lembrar que quando nós falamos de gordura, as gorduras é que nós aplicamos aquele conceito bem antigo de que nós somos o que nós comemos. Por quê? Basicamente, dependendo do tipo de gordura que nós ingerimos ou os animais ingerem na sua alimentação,
vai ser o tipo de ácido graxo que vai ser incorporado nas membranas celulares. Então, se vocês observarem nesse esquema aqui, né, nós temos aqui a ilustração de uma membrana celular. De um modo geral, a configuração das membranas celulares é que elas apresentam uma bicamada lipídica, como vocês estão observando aqui, e essa bicamada lipídica nada mais é do que os extremos dos ácidos graxos que são incorporados na constituição dessas membranas celulares. Então, se o indivíduo ele ingere alta quantidade de gorduras insaturadas, ele vai certamente apresentar nas membranas celulares de todos os tecidos, de todas as células que compõem os tecidos, ácidos graxos insaturados. Se for poliinsaturado, então ele vai modular, né? Ele vai incorporar mais esses ácidos graxos nas membranas celulares. Por outro lado, se ele ingere mais gordura saturada, ele vai ter na composição das membranas celulares maior quantidade de ácidos graxos saturados. De um modo geral, por que nós recomendamos na prática clínica? Toda situação no qual nós observamos um insulto celular, né? E aqui nós podemos citar, por exemplo, pode ser um corte, pode ser um processo infeccioso, pode ser um trauma ou pode ser a perda de função de um determinado órgão ou tecido. Havendo um insulto celular, no interstício dessas células que compõem esse tecido, nós temos uma enzima chamada fosfolipase A2. A fosfolipase A2 ela vai atuar na membrana celular mais próxima, promovendo a liberação de ácidos graxos de membrana ou dessa membrana para o interstício. Uma vez que esses ácidos graxos estão no interstício, então eles vão reagir com aquelas outras duas enzimas que nós comentamos anteriormente, que são a ciclooxigenase e a lipoxigenase. Então, se o indivíduo ele tem maior quantidade de ácidos graxos ômega 3 constituindo as membranas celulares, provavelmente nesse processo de ação da fosfolipase A2, nós teremos maior liberação desses ácidos graxos. E isso, por competição, vai fazer então com que eles reajam com maior número de enzimas COX e LOX. Por outro lado, se o indivíduo ele ingere mais gorduras da família ômega 6, nesse momento de ação da fosfolipase A2, nós teremos maior liberação de ácidos graxos da família ômega 6, e isso então vai aumentar as chances desses ácidos graxos reagirem com maior número de enzimas COX e LOX. E esse processo de reação é que vai originar então os eicosanoides mais inflamatórios ou menos inflamatórios. Então, se vocês visualizarem no esquema que nós colocamos aqui para vocês, de um modo geral, vocês podem observar que quando nós temos maior ação do ácido graxo araquidônico com essas duas enzimas, nós vamos ter a produção de prostaglandinas e leucotrienos mais relacionados à inflamação e dor. Por outro lado, se nós tivermos mais ácido graxo eicosapentaenoico, no caso EPA, reagindo com essas enzimas, nós teremos a produção de mediadores menos inflamatórios, ou seja, o potencial de inflamação diminui e da mesma forma nós podemos ter efeitos importantes no controle da dor. Então, na sequência, nós vamos apresentar algumas indicações que se baseiam justamente dentro desses princípios. Então, apenas relembrando que qualquer situação de insulto celular pode, então, promover a ação dessa enzima fosfolipase A2, que vai iniciar toda a cascata. Então, quando nós vamos recomendar, por exemplo, a suplementação desses ácidos graxos, daqui nós já podemos entender por que as doses de inclusão ou de suplementação elas têm que ser mais altas. Por quê? Nós fazemos com que ocorra aumento da ingestão e esse aumento da ingestão vai fazer o aumento da incorporação desses ácidos graxos nas membranas das células de todos os tecidos que compõem o organismo do indivíduo. Então, desde 1914, nós trouxemos aqui algumas informações de literatura, justamente que demonstraram que o fato dos povos esquimós que vivem na Groenlândia apresentarem baixíssima ocorrência de infarto de miocárdio e doença arterial coronariana
fez com que alguns pesquisadores começassem a investigar o porquê, né, desses indivíduos ou desse povo apresentar essa característica, ou apresentar essa certa resistência. E de lá para cá, então, né, já de longa data, foi demonstrado que o fato desses indivíduos terem como base alimentar a ingestão de peixes marinhos, e isso justamente está relacionado com o aumento da ingestão dos ácidos graxos ômega 3, que os torna mais resistentes, né, ou de certa forma mais protegidos a esse tipo de alterações. Então, de lá para cá, muitos estudos foram realizados em humanos e alguns também em cães e gatos, que a gente vai falar um pouco na sequência. Então, se nós formos fazer um apanhado na literatura, de um modo geral, tanto humana quanto veterinária, nós vamos ter recomendações de uso dos ácidos graxos ômega 3 em casos de doenças ortopédicas, controle de dor, neoplasias, doença renal crônica, situações de insuficiência cardíaca congestiva que levem ao processo de caquexia cardíaca, situações de hiperlipidemias e dermatopatias, dentre outras. Por isso, então, que nós podemos classificar ou definir que os ácidos graxos ômega 3, o EPA e o DHA, eles têm vastas aplicações. E para a gente começar a falar um pouco na prática em relação às aplicações, nós iniciamos com o grupo das cardiopatias. Por que iniciar com as cardiopatias? Porque, na verdade, as primeiras evidências, né, que nós temos na literatura de dose e também de efeitos importantes se iniciaram com os estudos da doutora Freeman, né, uma pesquisadora norte-americana, que trabalha, possui várias publicações associando o uso do ômega 3 em pacientes que têm cardiopatias. Então, de um modo geral, quando o indivíduo ele tem uma cardiopatia que faça com que ele evolua para insuficiência cardíaca congestiva, então a tendência é esse animal, à medida que a insuficiência cardíaca congestiva avança, ele começa a apresentar sinais de cansaço, dispneia, né? E muitas vezes, quando esse indivíduo começa a ser tratado, ele tende a receber, por exemplo, dietas com menos sódio, que muitas vezes nem sempre existe a recomendação ainda, e essas dietas elas tendem a ter menor palatabilidade. E se associarmos, por exemplo, ao efeito de alguns fármacos que levem à toxicidade, a associação desses fatores ou esses fatores isolados podem fazer com que o indivíduo ele desenvolva anorexia. Além disso, à medida que a insuficiência cardíaca congestiva avança, os animais eles tendem a começar a liberar ou produzir, né, as citocinas inflamatórias, que nós colocamos alguns exemplos aqui, como IL-1, IL-6 e fator de necrose tumoral alfa, que está relacionado com a avançada insuficiência cardíaca congestiva. Então, essas citocinas ou esses marcadores inflamatórios, eles também podem ter influência no desenvolvimento da anorexia. Além disso, essas citocinas, elas podem talvez de alguma forma influenciar no gasto energético desses indivíduos, embora existam poucas evidências científicas ainda, mas alguns autores colocam essa possibilidade. E essas citocinas, né, esses marcadores inflamatórios, também podem ter relação com o catabolismo proteico. E aí, se nós juntarmos o catabolismo com o aumento do gasto energético associado à anorexia, tudo isso tende a fazer com que o paciente evolua para uma situação de caquexia, como nós colocamos aqui. E todo indivíduo que desenvolve caquexia, ele tende a apresentar a redução da qualidade de vida, ele tende a reduzir a resposta ao tratamento que vai ser instituído, e isso, de certa forma, tem relação também com a sobrevida desses indivíduos. Então, aqui nós colocamos um exemplo, né, de um paciente atendido já há algum tempo por alguns colegas, onde vocês podem visualizar nitidamente que é um animal que tem perda de massa muscular, como vocês podem observar. Então, aqui na região parietal, nós podemos observar essa depressão, né, essa fossa, justamente demonstrando que é um indivíduo que já vem apresentando mobilização de massa magra de forma crônica. E essa mobilização de massa magra de forma crônica tem relação com o desenvolvimento de caquexia. Então, o indivíduo caquético,
ele vai apresentar perda dos dois compartimentos corporais na mesma intensidade. Então ele vai apresentar perda de gordura corporal e ele vai apresentar perda de massa muscular. Como vocês podem observar também nessa próxima imagem, né, nós temos aqui um paciente com caquexia característica, né, um quadro clássico de caquexia. Então esse é um cachorro da raça Boxer que tinha cardiomiopatia dilatada e que evoluiu para essa situação. Então é uma situação na qual o indivíduo não tem mais reservas de gordura e também não tem mais reservas de massa muscular. Então, quando nós nos deparamos com situações como essas, as chances ou as ferramentas que nós temos para mudar ou melhorar o prognóstico desse indivíduo são muito pequenas. Mas quando nós temos o cuidado de já fazer a avaliação do score de condição corporal, a avaliação do score de massa muscular, fazer uma avaliação dietética correta, uma avaliação nutricional correta em relação ao perfil do alimento que esse animal precisa, bem como a quantidade correta e fazer o acompanhamento da ingestão, de certa forma, nós podemos retardar esse processo e talvez até melhorar o prognóstico do indivíduo. E aí entra também a possibilidade do uso de alguns nutracêuticos, como os ácidos graxos ômega 3. Bom, então aqui nesse próximo slide nós podemos observar que os ácidos graxos poliinsaturados, eles podem modular algumas funções ou algumas alterações que nós observamos em pacientes cardiopatas. Então já foi demonstrado que nos casos de insuficiência cardíaca congestiva, a suplementação de ácidos graxos poliinsaturados ômega 3 pode reduzir a produção de citocinas inflamatórias. Nas arritmias, nós podemos ter efeito em redução da frequência dessas arritmias quando nós fazemos a suplementação. E lembrando que para nós talvez conseguirmos esses efeitos clínicos, o tempo mínimo de suplementação deve ser aí de pelo menos 4 semanas. Então, nós temos aqui nesse slide a informação de que o pico de concentração no plasma leva de 4 a 6 semanas, segundo esses autores, mas de um modo geral, o tempo mínimo para a gente poder começar a observar efeitos clínicos é de 4 semanas. E a dose recomendada, segundo as recomendações de autores como a Lisa Freeman, que nós comentamos, é de 40 mg por quilo de peso corporal de EPA, que é o ácido graxo eicosapentaenoico, e 25 mg por quilo de peso corporal de DHA dia. Então depois, na sequência, nós vamos conversar um pouco mais sobre como fazer esses cálculos. Mas para você já irem se familiarizando em relação à dose de suplementação. Nesse trabalho aqui também desenvolvido pelo grupo da pesquisadora Lisa Freeman, que nós comentamos, então vejam que nesse estudo ela incluiu 28 cães com cardiomiopatia dilatada, como vocês podem visualizar aqui. Então, o delineamento do estudo consistiu num grupo placebo, que recebeu óleo de milho, e um grupo que recebeu óleo de peixe nessa dosagem aqui, 27 mg por quilo de EPA e 18 mg por quilo de DHA dia. Em relação à dieta, os animais receberam um alimento coadjuvante comercial para cães com insuficiência cardíaca, e o que os autores observaram como efeitos principais. Em relação à citocina interleucina 1, houve redução no grupo que recebeu óleo de peixe e aumento no grupo que recebeu óleo de milho. Então, relembrando que o óleo de milho ele tem maior quantidade de ômega 6 na sua composição, e isso em partes pode explicar esse resultado encontrado. E com relação ao score de caquexia que os autores utilizaram, né, eles observaram melhora no score de caquexia no grupo que recebeu suplementação de óleo de peixe. Então esse é um estudo que evidencia efeitos benéficos quando nós falamos aí de pacientes que têm cardiopatia. Então, baseado nessas evidências, a doutora Lisa Freeman passou a recomendar essa dosagem de 40 mg por quilo de EPA dia por quilo de peso corporal e 25 mg por quilo de DHA. Então, na prática, vocês podem utilizar, por exemplo, uma cápsula de 1.000, 1.100 mg de óleo de peixe para cada 4 a 5 kg de peso corporal dia, considerando um produto aí que tem uma concentração mínima, né, que atenda essa recomendação.
Nesse slide, vocês podem visualizar algumas informações de um estudo que nós finalizamos agora aqui no Brasil, né, em conjunto com alguns pesquisadores da Universidade Federal do Goiás, onde nós avaliamos um alimento que tinha alta concentração de EPA e DHA. E nesse estudo nós incluímos cães em estágio B2 e C, segundo essa classificação que vocês estão observando desses autores, e os animais eles foram acompanhados durante 12 meses. Então, de um modo geral, nós podemos encontrar alguns efeitos interessantes em relação ao número de arritmias que esses animais apresentaram e também alguns efeitos relacionados ao score de evolução da cardiopatia. Então, nesse próximo slide, vocês podem observar quando nós fazemos o comparativo entre os dois grupos, grupo controle e grupo ômega 3, nós podemos observar que alguns parâmetros, quando avaliados nesses pacientes, no grupo que recebeu suplementação de ômega 3, nós podemos observar efeitos bastante interessantes. E lembrar, né, que um diferencial desse estudo é que os animais eles foram acompanhados por um período bastante longo, né, 12 meses. Se nós fizermos um comparativo com os estudos do grupo da doutora Freeman, os estudos geralmente eles são bastante curtos, né, em torno de 2, 3 meses no máximo. Então isso de certa forma nos dá mais subsídios para demonstrar que nós podemos ter efeitos adicionais pensando na suplementação em longo prazo nesse grupo de pacientes que são os pacientes cardiopatas. Bom, um segundo grupo de pacientes que pode se beneficiar com o uso dos ácidos graxos ômega 3 são os animais que têm diagnóstico de doença renal crônica. Então nós sabemos que a doença renal crônica é uma situação bastante frequente também na prática clínica e ela tem relação com o envelhecimento dos animais e nós sabemos também que a frequência de doença renal crônica em gatos ela é maior do que em cães. Mas, de um modo geral, é uma situação que também leva os nossos pacientes a desenvolverem um quadro de caquexia com o avançar da doença. Então, nessas duas imagens que eu ilustrei para vocês, vocês podem observar que é um gato já com idade avançada e que já apresenta, né, sinais característicos de perda de score de condição corporal e também perda de massa magra. Então, da mesma forma que os pacientes cardiopatas, os estudos atuais demonstram que o indivíduo que desenvolve essa condição, ele tem uma expectativa de vida menor, né, e também menor qualidade de vida. Daí a importância de nós fazermos sempre o diagnóstico precoce e já iniciar o manejo correto, tanto no que se refere ao alimento adequado e também pensar na possibilidade de uso de suplementação de ômega 3 já nos estágios iniciais da doença renal crônica, uma vez de que não existe contraindicações em você iniciar essa suplementação já no início da doença, uma vez que foi diagnosticado. Então esse é o aspecto importante. E mais especificamente abordando esse grupo, né, os doentes renais crônicos, nós temos que lembrar sempre que a doença renal crônica, ela tende a levar a um quadro de acidose metabólica, né? E a acidose metabólica também é uma via pela qual o indivíduo ele cataboliza mais massa muscular e a perda de massa muscular está relacionada com menor sobrevida. Então, se nós temos o cuidado de controlar a doença, empregando um alimento adequado e tomando todas as medidas necessárias, provavelmente nós conseguimos controlar a acidose e isso vai ter relação direta também com a manutenção de massa magra. Nós podemos também observar em alguns casos possibilidade de aumento da necessidade energética ou aumento do metabolismo como um todo. Esses indivíduos eles apresentam perda de massa muscular, tendem a desenvolver anorexia, alterações metabólicas e alterações hormonais. A junção de todos esses fatores é que vão ter relação direta com o prognóstico desses animais. Então, se nós conseguimos, mais uma vez, fazer o diagnóstico precoce e entrar com todas as medidas necessárias, certamente nós conseguiremos, de alguma forma, prolongar a sobrevida desses pacientes. E os ômegas 3, eles têm um papel importante também nesse grupo de indivíduos, né, no manejo dessa doença em específico.
Então, existe alguns trabalhos, principalmente do grupo do Dr. Brown, que demonstraram que quando nós utilizamos ômega 3, né, então no caso essa imagem que vocês estão observando foi um estudo realizado com cães que tinham um diagnóstico de doença renal crônica, como vocês podem ver aqui em cima, e quando eles fizeram um comparativo correlacionando a fonte de gordura utilizando no alimento desses animais, eles puderam observar que o alimento à base de óleo de peixe resultou em aumento significativo na taxa de filtração glomerular desses cães, que é um resultado interessante. É uma função, um resultado esperado, o que a gente tenta, né, na prática, melhorar, porque isso, de certa forma, indica que houve evolução ou melhora dessa função. Além disso, esse grupo também demonstrou em estudos posteriores que a maior ingestão de ácidos graxos ômega 3 resultou em redução da pressão intraglomerular e também os autores observaram menor concentração de eicosanoides inflamatórios no grupo que recebeu uma relação mais próxima, como vocês podem observar, de ômega 6 e ômega 3, como vocês podem observar nessa imagem. Então, se vocês observarem aqui na legenda, nós temos as relações ômega 6 e ômega 3 estudadas, que foram 50:1, 25:1 e 5:1, e na relação 5:1, os autores encontraram menor concentração do tromboxano A1 e também da prostaglandina E2 na urina, o que demonstra possível efeito da maior ingestão de ácidos graxos ômega 3. Então, essas são as principais evidências que nós temos, em específico no caso dos doentes renais crônicos. Com relação a pacientes oncológicos, essa é uma outra recomendação já bastante antiga, né? É claro que quando nós falamos de pacientes portadores de neoplasias, nós temos que considerar sempre que a localização do tumor ela vai ter impacto maior ou menor no que se refere ao status nutricional do paciente. Então, se vocês observarem nessa imagem desse gato que tem uma neoplasia nasal, é claro que isso vai ter relação com o fato do animal, por exemplo, perder a função do sentido olfato, e isso vai ter relação com maior probabilidade desse paciente desenvolver anorexia. Da mesma forma, nessas outras imagens, pacientes que têm neoplasia de fígado, eles podem ter alterações importantes no metabolismo dos nutrientes, porque uma vez que nós temos comprometimento do parênquima hepático, uma série de funções vão estar alteradas. E nessa última imagem aqui, nós podemos observar uma situação de neoplasia generalizada, provavelmente consequente a metástase. Então, espera-se que os impactos aqui sejam bastante grandes também. Mas, de um modo geral, aqui nessa imagem, por exemplo, vocês estão observando um paciente, um cão da raça Chow Chow, que nós atendemos já há algum tempo, e ele foi diagnosticado com tumor gástrico. Então, esse animal ele não comia já há algum tempo, e aqui vocês podem visualizar um quadro clássico também de caquexia, só que agora nós estamos falando de caquexia do câncer, Então, esse animal, um cão da raça Chow Chow, que chegou para a gente pesando 12 quilos de peso corporal. Então, é um peso para a raça muito baixo, que demonstra já um estado bastante avançado de caquexia. E da mesma forma que os pacientes renais e os pacientes cardiopatas, a situação de caquexia, nesses casos, ela diminui muito a qualidade de vida. Então, a abordagem vai ser a mesma, como nós comentamos nos casos anteriores. Nessa outra imagem, nós podemos observar um caso também de paciente oncológico, mas já numa condição corporal melhor. Esse paciente ele ainda não evoluiu para caquexia, mas ele vinha apresentando perda de peso. E se vocês observarem agora numa visão mais próxima, nós podemos visualizar que ele já apresenta perda de massa muscular importante, principalmente nessa região, na região temporal aqui. Então, formando essa fossa. Então, esse é um caso de neoplasia de sistema nervoso, que o paciente ele vinha apresentando perda de peso numa velocidade bastante rápida.
mas é uma situação na qual nós podemos observar que ele ainda tem reservas. Então, provavelmente, a resposta a todo o tratamento que nós vamos instituir, incluindo nutrição também, ela vai ser melhor. Daí a importância também de se fazer o diagnóstico mais precoce possível, para que todas as opções ou as ferramentas que a gente use para melhorar, de um modo geral, o estado desse paciente, elas tendem a ser mais efetivas. Então, no caso dos pacientes oncológicos, nós vamos ter também a associação de uma série de fatores, mas um aspecto importante nesses casos vai ser a interação tumor-hospedeiro, e isso explica por que em alguns animais determinados tipos de neoplasia são mais severos e outros nem tanto, né, que existe essa relação individual, né, do paciente. Nós podemos observar aumento do metabolismo, esses indivíduos também vão apresentar perda de massa muscular, anorexia, alterações metabólicas e alterações hormonais. E aqui, mais uma vez, né, os ácidos graxos ômega 3, eles podem ter um papel muito importante, principalmente modulando a questão do processo inflamatório. Então, nessa imagem, o mesmo caso que nós mostramos anteriormente, né, demonstrando já perda importante de massa muscular nessa região temporal. Com relação às evidências científicas, existem poucos estudos ainda, mas um dos trabalhos talvez mais importantes até o momento é o estudo do grupo do Dr. Ojovi, que demonstrou que quando cães que tinham um diagnóstico de linfoma que foram alimentados com um alimento que tinha maior quantidade de óleo de peixe, então eles incluíram 32 cães, esses 32 cães eles foram divididos em 2 grupos, e nesses 2 grupos os animais receberam. O grupo 1 recebeu uma dieta adicionada de óleo de peixe e o grupo 2 uma dieta adicionada de óleo de soja. E o que os autores encontraram? Que de um modo geral, os pacientes que receberam um alimento com inclusão de óleo de peixe, ele apresentou menor concentração de algumas citocinas inflamatórias e também redução da lactacidemia. Tá? Então, para esses pacientes, nós temos que pensar sempre na possibilidade de um alimento que tenha maior quantidade de proteína, menor inclusão de carboidrato, maior quantidade de gordura, como nós estamos vendo aqui, e maior inclusão de ácidos graxos ômega 3, que pode ser no alimento ou através da suplementação. Então, explicando os possíveis mecanismos envolvidos, nessa imagem, de um modo geral, nós temos que considerar que existem os fatores tumorais, que vão influenciar na questão da caquexia, e também a resposta inflamatória do hospedeiro em relação ao crescimento da massa tumoral. Então, de um modo geral, vocês podem observar que o EPA ele pode ter ação inibindo os fatores tumorais, como o fator indutor de proteólise e o fator indutor de lipólise, e quando se trata, por exemplo, da resposta inflamatória do hospedeiro, do indivíduo, né, o EPA, ou seja, o ácido graxo ômega 3, ele pode ter um papel importante inibindo ou diminuindo a produção de citocinas inflamatórias. Então, de um modo geral, quando nós utilizamos de forma mais precoce, o uso, então, da suplementação dos ômegas 3 pode, então, retardar ou até evitar, talvez, o desenvolvimento da situação de caquexia. Então, por isso que eles são perfeitamente aplicados nesses casos. Um outro grupo que se beneficia são os animais que apresentam diagnóstico de osteoartrite. Da mesma forma, a osteoartrite é uma situação na qual nós temos maior frequência em animais idosos. Lembrando que a frequência de osteoartrite, no caso dos felinos, ela é mais alta do que nos cães idosos, né? E nós sabemos que é uma situação que geralmente resulta no desenvolvimento de dor. Esses pacientes, eles sentem dor. E quando nós vamos fazer um apanhado da literatura, esse estudo, por exemplo, que foi uma revisão sistemática, eles justamente aponta que, dentre os nutracêuticos indicados para tratamento da osteoartrite, o que nós temos mais evidência de que funcione é justamente a suplementação de ômega 3. Um outro estudo que eu gostaria de citar aqui para vocês na sequência, né, é esse trabalho, um estudo multicêntrico, onde eles incluíram um grupo bastante grande de animais,
Como vocês podem observar aí, 131 cães, né, como nós colocamos aqui em cima, que tinham diagnóstico de osteoartrite crônica. E, de um modo geral, por ser um estudo multicêntrico, ou seja, em vários locais foram incluídos animais, o delineamento do estudo ele trabalhou com dose padronizada de carprofeno, como vocês podem observar nessa dosagem aqui, e foram randomizadas, então, a dieta teste com 3,5% de óleo de peixe e dieta controle. Então, de um modo geral, os avaliadores que participaram do estudo eles tinham liberdade para reajustar a dose do carprofeno de acordo com a avaliação e percepção também dos tutores. E o principal resultado desse estudo, como vocês podem visualizar na parte de baixo aqui, é que os autores concluíram, né, que a inclusão dos ácidos graxos ômega 3 resultou em menor dosagem do carprofeno. Isso por si só já é um resultado interessante e ele vem justamente ao encontro para ilustrar aquilo que nós comentamos lá no início da apresentação. Se os animais eles aumentam a ingestão de ácidos graxos ômega 3, nós vamos ter maior inclusão desses ácidos graxos nas membranas celulares, e isso certamente vai ter relação com maior ação desses ácidos graxos, uma vez liberados pela fosfolipase A2, em ação à fosfolipase A2, e esses ácidos graxos eles vão reagir em maior número com as enzimas COX e LOX, que por consequência vão resultar na produção de eicosanoides menos inflamatórios e que produzam ou que resultem em menor limiar de dor. Então isso é um efeito bastante interessante também. Daí a importância de recomendação nesse grupo específico de pacientes. Então também mais uma situação bastante frequente na qual nós podemos fazer o uso sem contraindicações. Outro grupo de pacientes que pode se beneficiar são os casos de hiperlipidemias, né? Então já foi demonstrado em alguns relatos que os ácidos graxos ômega 3 eles podem ter efeito hipolipemiante, né? Então lembrando que as hiperlipidemias elas podem ter diferentes causas, diferentes origens e de um modo geral nós podemos associar principalmente a hiperlipidemia resultante da obesidade, como esse caso aqui, as hiperlipidemias secundárias às endocrinopatias, então como o caso aqui um paciente com diagnóstico de hipotireoidismo, e nós temos também a hiperlipidemia primária do Schnauzer, né, que também podemos nos deparar. De um modo geral, quais são os pacientes que nós vamos ter mais dificuldade para fazer redução desses metabólitos no sangue? Principalmente os animais que têm hiperlipidemia secundária às endocrinopatias. Mas a literatura recomenda, né, é uma situação na qual nós utilizamos na prática e em alguns casos nós temos bons resultados. Então, especificamente no caso da hiperlipidemia do Schnauzer, né, fica perfeitamente indicado. Nos casos de obesidade, quando nós não temos uma boa resposta somente com o alimento hipocalórico. E no caso das hiperlipidemias secundárias endocrinopatias, nós podemos associar o ômega 3 com o alimento hipocalórico e às vezes também ter a necessidade de lançar mão de algum medicamento que tenha efeito hipolipemiante. Mas é uma situação na qual nós utilizamos bastante na prática e podemos fazer uso desse grupo desse nutracêutico que tem essa vasta aplicabilidade, como nós podemos constatar com base nessa apresentação. E um outro grupo de pacientes que poderia se beneficiar são os pacientes que têm dermatopatias. Então, na sequência do nosso fórum, né, vocês terão uma apresentação especificamente sobre dermatopatias, mas apenas relembrando, né, que os ácidos graxos da família ômega 6 e ômega 3, eles são importantes porque eles fazem parte da constituição da barreira cutânea, né? E então sua ingestão é muito importante no dia a dia como nutriente essencial, mas nós temos situações de alterações dermatológicas nas quais a suplementação de ômega 3 também pode ser importante. Então, no caso da atopia, existem algumas evidências que demonstraram isso, que é o caso desse estudo aqui, né, onde os autores eles avaliaram os efeitos do ômega 3 em cães que tinham um diagnóstico de dermatite atópica. Então, de um modo geral, os autores eles incluíram 20 cães com diagnóstico de dermatite atópica
que foram tratados durante 10 semanas. Então, esses 29 cães, eles foram divididos em 3 grupos. O grupo 1 que recebeu EPA mais DHA, nessa dosagem aqui. O grupo 2 que recebeu óleo de linhaça, então lembre-se da questão da linhaça, 200 mg por quilo dia. E o grupo 3 que recebeu óleo mineral. E o que os autores encontraram? De um modo geral, eles puderam observar, né, com relação às variáveis que eles usaram como critérios para avaliar a efetividade, que tanto a inclusão do óleo de linhaça como as cápsulas de ômega 3 tiveram efeito em reduzir prurido, por exemplo, né? Mas o efeito mais efetivo, o efeito mais benéfico, ou a eficiência maior, ela foi observada principalmente no grupo que recebeu as cápsulas de ômega 3. Então também é mais um estudo, mais uma aplicação que nós poderíamos pensar em relação ao uso desse nutracêutico, que ficaria perfeitamente recomendável, como vocês podem visualizar aí, com base nos resultados encontrados nesse estudo. E existem outros estudos também que já demonstraram possibilidade de uso nessas condições. E para a gente finalizar, né, então, em relação ao uso, né, então, como já deve ser do conhecimento de vocês, a VetNew lançou recentemente um produto justamente para ser utilizado nessas diferentes situações clínicas que nós acabamos de citar nessa apresentação. E para se tornar mais prático, nós trouxemos algumas situações que nós somos frequentemente questionados na prática de como fazer o manejo em relação à recomendação de cápsulas. Então, a primeira situação que nós colocamos foi, por exemplo, quando o paciente ele recebe um alimento comercial completo, né, no seu manejo diário, mas que não possui na sua composição EPA e DHA. Então, nós colocamos como exemplo aqui um caso de um cão, a Lili, de 12 anos, que tem como diagnóstico uma doença valvar, estágio B2, pesando 10 quilos. Então, nesse caso específico, nós vamos trabalhar naquela dose de suplementação, certo? Então, 40 miligramas por quilo de EPA, então, considerando aqui 40 vezes 10, 400 miligramas por dia, como vocês estão vendo aqui. E a dose de DHA vai ser 25 miligramas por quilo, 25 vezes o peso do animal, que é 10, 250 miligramas por dia. Então, isso é o que vocês vão ter que observar com base na composição do produto que vocês vão utilizar. No caso, nós estamos citando aqui o exemplo do produto da VetNew. Então, vocês vão se basear no quanto de concentração tem em cada cápsula para saber quantas cápsulas são necessárias para a gente chegar nessa dose de suplementação aqui. A segunda situação é na qual o animal, por exemplo, ele é manejado com um alimento comercial completo, que possui na sua composição 4.000 miligramas por quilo de alimento de EPA e 3.000 miligramas por quilo de alimento de DHA, cuja energia metabolizável desse alimento é de 4 quilocalorias por grama. Então, se nós pensarmos naquele mesmo caso, o caso da Lili, fazendo o cálculo novamente, qual que é a dose necessária de EPA e DHA da Lili? Nós já fizemos lá, né? 40 de EPA vezes 10, 400, DHA a mesma coisa, 25 vezes 10, 250. Agora eu preciso saber, considerando a quantidade de alimento que o animal está recebendo, quanto, né, de EPA e DHA esse paciente está recebendo via alimento. Então, se eu fizer o cálculo considerando aqui a equação de cálculo de necessidade energética para cães inativos, nós vamos utilizar a constante 95 vezes o peso da Lili elevado ao expoente 0,75. Fazendo esse cálculo, nós chegamos nesse valor aqui de 534 quilocalorias por dia. E aí, se eu dividir a necessidade da Lili pela energia do alimento, 534 dividido por 4, como está feito aqui, vai me dar que a Lili ela precisa de 133 gramas por dia desse alimento para atender sua necessidade energética diária. No entanto, como fica a questão do atendimento dessas dosagens de EPA e DHA? Então, se nós fizermos a interpretação aqui, ó, então essa conta vocês podem fazer para qualquer nutriente no qual vocês queiram estimar quanto esse animal está ingerindo via alimento
para saber quanto nós devemos suplementar depois com o nutracêutico, com o suplemento. Então, fazendo o raciocínio aqui, se o alimento ele tem 4.000 miligramas, né, do produto em 1.000 gramas de alimento, o que isso quer dizer? Em 1 quilo do produto eu tenho essa concentração de EPA, 4.000 miligramas de EPA em 1.000 gramas de alimento. Como o nosso paciente, a Lili, está ingerindo 133 gramas de alimento, fazendo regra de 3, eu tenho que a Lili, via alimento, já está ingerindo 532 miligramas de EPA. Então, se vocês recapitularem qual era a dosagem, né? Então fica fácil lembrar. Lembra, só relembrando aqui, ó. Então quer dizer que a Lili ela já está recebendo mais do que o suficiente, né, de EPA pelo alimento, porque já ultrapassou aqui os 400 miligramas. E o mesmo raciocínio nós vamos fazer com o DHA. Se tem 3.000 miligramas de DHA por quilo, ou seja, em 1.000 miligramas de alimento, e o nosso paciente está ingerindo 133 gramas, fazendo a regrinha de 3, 399 miligramas de DHA. E quanto que a Lili precisa mesmo? Então, está aqui o valor, 250 miligramas. Então, nesse caso, eu não tenho necessidade de fazer suplementação adicional com cápsulas, porque a dose de EPA e DHA ingerida via alimento, ela já é suficiente. Na grande maioria dos casos, nós vamos nos deparar nessa terceira situação, ou seja, o paciente ele recebe um alimento comercial completo, só que esse alimento ele possui 2.000 miligramas por quilo de EPA e 500 miligramas por quilo de DHA. Então, refazendo os cálculos aqui, ó, nessa dose, nessa quantidade de alimento que ela está ingerindo, o paciente precisa, ele está recebendo 266 miligramas de EPA. No entanto, ele precisa de 400. Então, 400 menos 266, eu tenho como resposta que eu preciso suplementar mais 134 miligramas por dia. Da mesma forma com relação ao DHA. Então, fazendo o raciocínio aqui, 1.500 miligramas é o que tem em 1.000 gramas de alimento. Aqui, a quantidade de alimento que ela ingere por dia. E aí, a quantidade que ela está recebendo de DHA via alimento. A diferença que nós já calculamos, que é de 250 que ela precisa menos 199, nós vamos chegar aqui nesse valor de 51 miligramas por dia que deve ser suplementado na forma de cápsula. Então, vejam que é possível, existem situações diferentes no qual nós podemos fazer ou recomendar manejos diferentes. Então, relembrando aqui, né, que nós já fizemos aqui do lado, que seria 400, então está faltando uma certa quantidade, e da mesma forma com relação ao DHA, que seria de 250 miligramas dia. E para a gente considerar então quanto que nós vamos trabalhar, né? Então, se eu tenho aquela quantidade nessa situação 3, que eu tenho que suplementar 134 miligramas, eu vou considerar que essa quantidade eu vou usar um suplemento, né? Que nós temos aqui o exemplo do produto da VetNew que acabou de ser lançado. E de DHA a mesma coisa, com relação então a essas dosagens que eu preciso, eu vou me basear quanto tem por cápsula desses ácidos graxos e aí eu vou fazer então a recomendação adicional de cápsulas de ômega 3. E um aspecto importante também que a VetNew trouxe de novidade para vocês é que esse suplemento, além de dele conter EPA e DHA na sua composição, ele também possui antioxidantes como vitamina E e selênio. Então, a ingestão desses antioxidantes é importante por quê? Primeiro porque nós temos aí que a inclusão desses antioxidantes aumenta a durabilidade do próprio produto, né? Porque as gorduras poliinsaturadas, de um modo geral, elas têm um potencial de peroxidação muito alto. Então, os antioxidantes, eles aí, de certa forma, ajudam a garantir a maior durabilidade ou maior tempo de prateleira do suplemento. E, claro, se nós considerarmos que a maior parte das doenças crônicas, elas tendem a ser um processo no qual nós temos aumento da produção de radicais livres, o emprego associado com antioxidantes pode ser benéfico também. Então, nós temos aí um efeito a mais, né, um efeito plus que o produto pode trazer
para os pacientes que nós vamos recomendar. E para a gente finalizar, né, que vocês podem se deparar constantemente em relação a questionamentos dos tutores, proprietários ou até mesmo colegas, é que existem algumas evidências de que os ácidos graxos ômega 3 eles podem resultar em alguns efeitos adversos. Então já se colocou na literatura a possibilidade de se observar a inibição de agregação plaquetária, ou seja, os pacientes apresentarem alterações de coagulação. Então, nós acabamos de finalizar um estudo, na verdade nós já fizemos um estudo há algum tempo, em cães que foram para procedimentos cirúrgicos, que foram suplementados antes com ômega 3, e nós não observamos alterações de coagulação. Então, o que isso quer dizer? O uso dos ácidos graxos ômega 3 não precisa ser interrompido, por exemplo, pensando num paciente que vai passar por um procedimento cirúrgico. Porque com base nas avaliações que nós fizemos em cães, né, avaliações da parte de coagulação, os animais não apresentaram alteração. E também no período pós-operatório não tiveram nenhuma intercorrência e nenhum problema, alguma alteração de coagulação ou cicatrização. Então, de certa forma, para essa questão, os ômegas 3 em cães, eles são seguros. Alguns animais podem apresentar vômito e diarreia, né? Então, o que se recomenda na prática é que, se vocês se depararem com esse tipo de situação, recomenda-se reduzir um pouco a dose, né? Então, já foi observado que esses efeitos podem ser mais frequentes naqueles animais que recebem doses a partir de 53 gramas por quilo de alimento na matéria seca, com base em evidências, e essas gorduras, quando fermentadas pelas bactérias intestinais, então pode ocorrer casos com diarreia. Então, isso pode acontecer. Então, o que nós recomendamos? Reduzir a dose. E sempre que nos depararmos com animais mais sensíveis, o que se recomenda é fazer a introdução gradual, para a gente não ter esse tipo de intercorrência. Alguns casos de doença inflamatória intestinal, né, nós podemos pensar na possibilidade de fazer suplementação, mas lembrar sempre que são animais mais sensíveis. Em caso de linfangiectasia, nós temos que considerar, né, que existe a questão da recomendação de restrição de gordura nesses casos. Então, talvez o uso de ômega 3 pode trazer maiores intercorrências. Então, com base em todas essas informações, nós temos que pesar os benefícios, né? Mas que, com base em tudo que a gente conversou aqui, nós podemos observar que, de um modo geral, a ingestão de maiores doses de ômega 3 não existe contraindicação, tá? De um modo geral, elas são consideradas seguras e os pacientes eles podem apresentar efeitos bastante interessantes, considerando o diagnóstico que eles possuírem. Mas, de um modo geral, nós podemos utilizar aí por uma gama enorme. Existem evidências mais atuais também sobre o uso em situações nos quais nós temos ceratoconjuntivite seca, já foi demonstrado efeito principalmente na lubrificação do olho, e também alguns trabalhos linkando tanto animais filhotes como animais idosos na melhora da cognição. Então nós podemos ter aí potenciais aplicações também no manejo de animais em diferentes fases de vida. Então vejam que a aplicabilidade é bastante ampla, tá certo? Bom, então nós finalizamos por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e nos vemos numa próxima oportunidade. Muito obrigado, um abraço a todos. Muito obrigado, Márcio. Bom, agora eu passo a palavra para Carla Coiro, coordenadora de desenvolvimento de produtos PET da VetNew, que ministrará agora a sua apresentação. Boa noite a todos, sou Carla Coiro, coordenadora de desenvolvimento de produto PET da VetNew, e após a palestra de hoje vou falar sobre o ômega 3 mais SE, que é o produto da VetNew voltado para a suplementação de ácidos graxos essenciais em cães e gatos. O ômega 3 mais SE é um produto que contém uma associação de ácidos graxos essenciais, vitamina E e selênio, que são importantes componentes para o suporte nutricional de cães e gatos em várias situações do cotidiano. Além disso, o produto possui o óleo de peixe como fonte de ácidos graxos da série ômega 3, conferindo EPA e DHA na proporção ideal segundo especialistas. Um outro ponto importante é que a nossa cápsula é opaca, e isso confere, preserva melhor o produto.
De uma forma um pouco mais detalhada a respeito dos elementos que fazem parte da composição, nós temos então primeiramente o óleo de peixe, como eu comentei, que é uma fonte marinha de gordura e por esse motivo oferece o ômega 3, mas já oferece prontamente também o EPA e o DHA, sem que haja necessidade de conversão no organismo do ácido alfa-linolênico nesses dois ácidos graxos. E esse ponto é extremamente importante no caso de cães e gatos, já que essa conversão nos cães é deficiente e para os gatos ela não acontece em qualquer grau. E aí, quais são as principais ações dos ácidos graxos da série ômega 3 e por que eles são tão importantes para o organismo? Primeiro, porque eles servem como fonte de energia, atuam como componentes estruturais de membranas celulares e também atuam minimizando a ação dos radicais livres. Já o selênio e a vitamina E são conhecidos como potentes antioxidantes que têm uma ação sinérgica e aí auxiliam a neutralizar a ação das espécies reativas de oxigênio nas membranas celulares e possuem uma inter-relação que é bastante benéfica e interessante, já que potencializa a proteção nas membranas celulares frente ao dano oxidativo. Um outro ponto importante que deve ser citado também é que, além do efeito benéfico do ponto de vista nutricional para o animal, essa associação é fundamental para o óleo de peixe em si, porque esse elemento contém fontes de ácidos graxos poliinsaturados de cadeia longa e, por esse motivo, apresenta uma maior vulnerabilidade à ação de alguns radicais livres. E com a associação desse elemento a outros que possuem uma ação antioxidante, é possível minimizar então esses efeitos deletérios, conferindo uma maior qualidade e uma maior estabilidade ao óleo de peixe no produto final. Um outro ponto que deve ser citado e lembrado é que o efeito benéfico ele não é só relacionado do ponto de vista nutricional para o animal dessa associação de elementos. É importante e fundamental também no caso do óleo de peixe, já que esse componente possui uma fonte de ácidos graxos poliinsaturados de cadeia longa e que por esse motivo apresentam uma maior susceptibilidade e vulnerabilidade à ação dos radicais livres. Então, ao associá-lo com elementos que possuem ação antioxidante, como a vitamina E e o selênio, é possível minimizar esses efeitos deletérios, promovendo assim uma maior qualidade e estabilidade ao óleo de peixe no produto final. Relembrando também que o nosso produto possui uma cápsula opaca, como eu comentei previamente, que pode ser visualizada no slide ao lado, ela é amarela, e com isso protege melhor o conteúdo frente à possibilidade de degradação. No mercado, o ômega 3 mais SE está disponível em duas apresentações, de 550 e 1100, o que facilita a aplicação e a administração de acordo com o peso corporal de cada animal. Como indicação, de uma maneira geral, o produto deve ser utilizado ou está indicado para cães e gatos que necessitem da suplementação de ácidos graxos essenciais EPA e DHA. E com relação ao modo de uso, o produto está indicado para a apresentação de 550 de uma administração de uma cápsula ao dia para animais até 8 kg de peso corporal. Para a maior apresentação, que é a de 1100, deve ser administrado uma cápsula ao dia para animais entre 8 a 16 kg de peso corporal. E lembrando que as cápsulas podem ser fornecidas diretamente na boca do animal ou podem ser abertas e o seu conteúdo administrados por meio de uma seringa ou misturado ao alimento, desde que esse conteúdo seja consumido em sua totalidade. E para finalizar, com relação à embalagem final do produto, ele está disponível em frascos contendo 30 cápsulas para ambas apresentações. Agradeço a atenção de todos e aproveito para convidá-los a conhecer um pouco mais sobre os outros produtos do nosso portfólio, acessando o nosso site ou seguindo a VetNew nas redes sociais. Obrigada!